Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos já no livro de Jeremias, capítulo 9 em diante. A palavra de Deus diz assim, ó: tomara que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e estendem a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de nenhum de vos fiéis. Calma lá. Cada um do seu amigo, e de irmão, nenhum vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro. Mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre as nações, que não conheceram nem eles nem seus pais, e mandarem a espada após eles, e até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma vez de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela através do zegador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço obediência, juízo, justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Os ídolos e o Senhor,
Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam o bosque, o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz. Trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Verdades são obra de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitadora da fortaleza, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. E eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. Eis que veio uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conheçam e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. O pacto é violado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, e dar-lhes uma terra que emanasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor, pregou a todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concerto e cumpre-as.
porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto que lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que mais quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal, porque o segundo número das suas cidades foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares à imprudência, altares para queimar incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazem na minha casa, visto que muitos nela cometem grande abominação, e as carnes santas se desviaram de ti? Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e o cortemo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste e eles arraigavam-se. Avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mais longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem que ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos, se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se iam deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. O país é devastado, profecia contra os seus devastadores. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão em uma floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor.
Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora, desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus vizinhos, malvizinhos, que tocam minha herança, que fiz herdar o meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles, e será que depois de o haver arrancado, tornarei a me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus.